é chegado o tempo de humilhação para Faraó. Deus diz que os seus sinais se manifestariam com peso sobre o seu coração. Ainda falando no capítulo 9, nós vemos que o Senhor havia dito a Faraó que se quisesse, em um único dia, com uma única manifestação da sua glória, dos seus sinais, ele destruiria tanto o Faraó quanto o povo. Mas Deus ainda era longânimo para com este homem que não queria se humilhar. Porém, continuando, ainda no capítulo 9, versículo 13, Deus manda Moisés ir novamente diante de Faraó com aquele velho e conhecido pedido: deixe o meu povo ir. E aí no versículo 14 diz que as pragas seriam sobre o coração de Faraó. O que Deus iria fazer agora iria quebrar de fato o coração desse homem. Ele aprenderia e reconheceria que só há um Deus e Senhor e que ninguém pode pará-lo. No versículo 18, então, Moisés levanta a tua mão, o seu cajado, e o Senhor envia saraivas, pedras e fogo sobre a terra do Egito. E versículo 20 e 21 diz algo que nos chama muito a atenção. Diz que haviam homens no Egito, servos de Faraó, que ouviram o que Deus havia dito, que Deus havia falado, e tiraram os seus animais e os seus servos do campo. Eles temeram, de fato, a manifestação da glória do Senhor. Porém, outros, o texto diz que eles não consideraram a palavra do Senhor. Mas, quando veio o juízo de Deus, fato é, os seus animais e os seus servos foram consumidos por essa chuva de pedra e fogo. O faraó ainda não estava pronto para se humilhar. Ele pede que Moisés ore ao Senhor. Moisés clama a Deus, Deus faz cessar aquela praga, aquele sinal, mas o coração do homem novamente é endurecido. Capítulo 10, então, o Senhor põe Moisés novamente diante de Faraó. E no versículo 3 diz: até quando você vai se recusar a se humilhar perante o Senhor? O Senhor diz: até quando você vai se recusar a se humilhar perante mim? A Bíblia diz que, infelizmente, Faraó não estava tão disposto a isso. Porém, não só o Senhor questiona Faraó até quando ele iria manter o seu coração altivo. No versículo 7, os servos de Faraó questionam o que ele estava fazendo e de que de maneira Moisés estava sendo um peso para eles, estava sendo motivo de tropeço àquele povo e Deus estava manifestando a sua glória ali. No versículo 12, então, o Senhor pede para que Moisés estenda as tuas mãos, e o Senhor estaria enviando sobre o Egito uma legião de gafanhotos, de modo que o que a saraiva não consumiu, os gafanhotos terminariam de consumir. Obviamente, pensando em questões terrenas, seria praticamente o fim dos egípcios. As saraivas causaram um mal terrível e gigantesco, e os gafanhotos terminariam de decretar a falência daquele povo. As suas plantações seriam totalmente consumidas. No versículo 16, então Faraó mostra arrependimento, ele diz que pecou contra o Senhor e contra o povo de Deus, mas ele ainda não estava disposto a deixar o povo ir. Ele havia feito uma tentativa de acordo dizendo: olha, faz o seguinte, eu vou liberar os homens vão, as mulheres, os velhos, as crianças ficam aqui junto com os animais, os homens vão e sirvam ao Senhor. O faraó não entendia que a aliança de Deus era com o povo e não com alguns.
Para nós aqui, uma baita lição. Deus tem uma aliança com o seu povo e não somente com alguns. Continuando então no capítulo 10, diz que o Senhor manda Moisés estender mais uma vez as suas mãos e por 3 dias o povo não conseguia se enxergar, porque as trevas haviam tomado conta do Egito. Versículo 24, Faraó mostra uma possível ideia daquilo que ele queria fazer. Ele diz: olha, vá vocês, vá as crianças, os velhos, mas fiquem os animais. Moisés então diz que não fica uma unha naquele lugar. O coração de Faraó totalmente endurecido, então ele faz uma ameaça a Moisés, dizendo, versículo 28, e disse Faraó: vai-te de mim e guarda-te que não me vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerá. Moisés, então, dá uma resposta a Faraó dizendo: que seja conforme a sua palavra. Há uma lição no texto bíblico em Provérbios, capítulo 29, no seu versículo 2, que diz que quando o ímpio prospera, o povo geme. Nós vemos que os egípcios estavam totalmente mexidos, chegando até mesmo a questionar a Faraó. Havia um sentimento entre o povo e alguns de fato não quiseram abrir mão de ouvir a voz de Deus e se guardaram daquele mal terrível. O que nós aprendemos aqui é que não há nada mais importante do que ouvir e permanecer na palavra de Deus, independente do que diz um líder. Havia um pastor meu que dizia, Daniel, conforme é o príncipe, é o povo, mas nem todos estão dormindo. Para nós, uma lição extremamente importante. Faça uma visão de como está a sua vida e se você está dormindo ou está acordado. As suas opiniões, os seus passos são ou estão em acordo com a palavra de Deus ou com quem está te guiando ou parece ter alguma influência sobre a sua vida. Tomemos muito cuidado para permanecermos na palavra do Senhor, porque quando os justos se multiplicam, o provérbio vai dizer isso, né? Antes de dizer que quando o ímpio governa, o povo geme. Quando o justo se multiplica, há júbilo e alegria. Que nós possamos permanecer guardados na palavra do Senhor, pois certamente o que virá, nós estaremos prontos e bem guardados, assim como o povo estava na terra de Gósen. Havia saraiva no Egito, e não em Gósen. Havia gafanhotos no Egito. Haviam trevas sobre o Egito. Mas o povo de Deus permaneceu em luz. Permaneceu durante o dia. O sol brilha para o povo de Deus. Deus te abençoe.